Fala galera, tudo bem? Hoje é um dia muito especial, é o domingo de Páscoa, no qual nós celebramos a ressurreição do nosso amado Rei Jesus. Quero que você fique comigo até o final desse vídeo para que eu possa te contar um pouco dessa história e o verdadeiro significado da Páscoa. Mais ou menos 3.000 anos atrás, o povo de Israel vivia no Egito. E lá Faraó escravizava eles a trabalhar de uma maneira árdua, de uma maneira complicada. Contando um pouco o contexto da história, você vai entender que o povo de Israel sempre foi muito numeroso e sempre havia uma promessa de que nasceria um libertador desse povo. Faraó, um pouco preocupado com isso, ordenou que matasse todas as crianças recém-nascidas de até 2 anos, porque o medo de Faraó era que viesse uma outra pessoa que o substituísse. Mas Deus, como tudo que faz, ele tem um propósito, determinou assim que as crianças nasceriam, e nasceram as crianças, todos foram mortos, mas aquele escolhido para ser o libertador, Deus poupou a vida dele, e esse foi Moisés. Moisés então foi colocado dentro de um cesto, conduzido até o rio e deixou com que fosse levado, até que Deus conduz tudo perfeitamente e colocou o próprio Moisés dentro da casa de Faraó, ser cuidada pela sua filha. E Moisés cresceu ali então, junto com os egípcios, sendo cuidado pela filha de Faraó e conhecendo todo o comportamento dos egípcios, toda a forma de ser do Egito, até se cumprisse o propósito de Deus na vida de Moisés. Então depois, quando Moisés viu toda aquela forma de tratamento com o povo de Deus, com o povo hebreu, e da forma que Faraó tratava, Deus o convocou e fez com que se cumprisse o tempo de se tornar um libertador para o povo de Israel. Então Moisés começou a interceder pelo povo, clamando ali para que Faraó deixasse o povo ir, para que eles pudessem adorar a Deus no deserto, fora ali do Egito, fora daquela vida de escravidão. Mas o tempo todo o Faraó endurecia o seu coração, ou melhor, o próprio Deus endurecia o coração de Faraó. E aí quando começa as grandes manifestações das 10 pragas do Egito. Eu sempre li a Bíblia, entendendo assim que Deus, por que o Senhor fazia isso? Permitia com que o povo ia e depois tirava o povo, permitia que o povo não ia e cercava o coração de Faraó, e o povo ia e o povo não ia. Então eu não fiquei muito sem entender por muito tempo qual era o significado das pragas, até começar a estudar que Deus precisava destronar deuses estranhos que eram adorados no Egito. Então cada praga ali, eu não vou detalhar sobre isso, mas cada praga ali, ela tem um significado de envergonhar um Deus estranho, do qual o povo egípcio, eles adoravam, eles colocavam em primeiro lugar na vida deles. E quando isso aconteceu, durante 10 vezes, e na última praga do Egito, que foi a morte dos primogênitos, quando Deus determinou que deveria ser matado um cordeiro, preparado, comido, não sobrasse nada, e com o sangue desse cordeiro passasse nos umbrais da porta, porque toda casa que tivesse essa marca não haveria morte. Então toda a manifestação de praga, os povos egípcios eles sofriam, mas os hebreus escolhidos de Deus não sofriam. No final disso tudo, então, quando morre o primogênito, o Faraó libera o povo para ir celebrar a vitória, a Páscoa do Senhor, a passagem, né? Que a Páscoa significa passagem, e passagem, né? Passagem da escravidão para a liberdade, passagem da morte para a vida. Eles foram celebrar então essa Páscoa com o Senhor. E nos nossos dias de hoje, a Páscoa, ela representa a passagem da morte, da escravidão do pecado para a vida. Não existe uma Páscoa sem a dor, sem o sofrimento, sem a crucificação. Não existe a ressurreição. Então, nós passamos pelo sofrimento, nós passamos pela dor, para que nós também possamos ressurgir com Cristo, ter uma nova vida, uma liberdade, uma vida em Deus, que só Ele poderia dar. Então a celebração da Páscoa hoje é lembrar de onde nós saímos, da onde o Senhor Jesus nos tirou e da onde nós pretendemos chegar, aguardando ansiosamente
a vinda dele até que ele vem. Por isso nós celebramos a Páscoa todo ano em memória do Senhor até que ele vem, porque Deus tirou o seu povo da escravidão e trouxe para o seu reino de luz. Deus tirou o seu povo da prisão e trouxe para a liberdade. Deus tirou o seu povo de uma prisão e trouxe para uma vida plena em Deus. Por isso hoje nós celebramos não mais a morte, porque o sepulcro está vazio, porque o nosso Deus, ele ressuscitou e breve voltará para buscar a igreja amada. Eu quero que você entenda que nós não temos nada contra, né, o chocolate, o coelho, mas esse não é o sentido original da Páscoa, até porque o coelho nem bota ovo, isso é uma coisa criada para confundir as pessoas. Mas nós não temos nada contra, mas o verdadeiro significado da Páscoa está na ressurreição do nosso Redentor, Jesus Cristo, aquele que pode nos libertar e nos tirar de todas as prisões. Que Deus abençoe o seu dia, que você entenda que em Deus você tem uma vida de liberdade. Que você pode estar morto, mas nele você recebe vida e vida abundante. Deus abençoe.